Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal. A gente vai falar um pouco sobre o RVBA 11. É a primeira vez que eu trago ele aqui para o canal. Vou fazer o acompanhamento dele porque é um fundo bem interessante. Eu já devia ter trazido ele antes, mas acabou que tem tanto fundo para analisar. Eu já devia ter trazido e vou continuar o acompanhamento dele. Ele é um fundo bem interessante. Foi pedido de pessoas lá no meu grupo do WhatsApp. Aliás, se você não faz parte do grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo o link dele para você entrar. E lembrando, pessoal, que ontem eu abri as inscrições para a terceira turma da minha mentoria, que é uma baita de uma mentoria. Se vocês entrarem no site que está aqui embaixo, vocês vão ver, ou clicar ou apontar o celular nesse QR Code aqui do lado, vocês vão ver que os depoimentos olhem obviamente o programa, que é absurdo de bom, mas vejam os comentários dos alunos. Vocês vão ver que assim, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto que eu fiquei feliz do retorno que eu tive. Então eu estou indo para a terceira turma. Aliás, se você tiver interesse em participar, então se inscreva, tá aqui embaixo. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui nesse vídeo, aqui na descrição para você. Então é só você colocar o cupom de desconto lá no Hotmart, tá bom? E aí, qualquer dúvida que você tiver, entra lá no grupo do WhatsApp que eu respondo para vocês, tá bom? Então, bora pro relatório gerencial do RVBA, que é o Rio Bravo. Pessoal, esse fundo, ele tem uma história interessante, porque ele começou como um fundo basicamente voltado para agência bancária. Vocês vão ver que ele tem um perfil, ele ainda tem bastante imóvel de agência bancária. Ele era, se eu não me engano, ele tinha o nome de Caixa, era muito focado em agências da Caixa e Santander, e aí ele foi mudando, e acho que em 2018 ele mudou o regulamento dele e passou a focar basicamente em imóveis de varejo. Então ele reformulou o fundo, tem uma baita de uma estratégia, gosto bastante desse fundo. Ele é praticamente um fundo híbrido, se a gente for comparar. É um fundo de renda urbana, digamos, mas ele é classificado como um fundo híbrido. Então, o primeiro relatório que eu trago para vocês aqui é o de janeiro de 24, então alguns pontos que vai mostrar de histórico eu vou tentar explicar para vocês, mas vai ser muito mais legal a gente acompanhando mês a mês esse fundo. Então ele é um fundo que tem uma taxa baixa de administração, 0,65, bem interessante, né? Assim, eu gosto de fundos que cobram baixas taxas, não cobra taxa de performance. Tem um patrimônio de 1 bi e 300, é um fundo que vem crescendo, já fez 4 emissões. E assim, eu gosto bastante dessa dinâmica de relatório bem colorido, gosto bastante obviamente que não adianta ser só colorido, mas precisa ter informação. Aqui é um ponto muito legal, ele é o primeiro fundo imobiliário com foco em varejo de rua. Obviamente que muitos dos imóveis que o fundo tinha eram de agências bancárias, então ele é aquele imóvel que fica ali na beira da rua. Vocês vão ver que eles fizeram a compra, vão alugar para Porto Belo, que é uma loja de acessórios para casa, né? De porcelanato, de piso, se eu não me engano é isso, né? E é bem interessante essa estratégia, é um bom fundo para diversificar nesse tipo de segmento. E aqui eles colocam que foco nos locatários e contratos. Eu quero, lembre disso, porque eu vou voltar nesse assunto daqui para frente, porque esse é um ponto que não me agrada, embora eles tenham colocado o inverso mais para frente. Porque, pessoal, quando a gente investe no fundo imobiliário, o foco de um fundo imobiliário tem que ser no imóvel e não nos inquilinos e nos contratos. Obviamente, contrato, isso é consequência, mas o bom de um fundo imobiliário, quando você investe no fundo imobiliário, você está investindo no imóvel, não no inquilino, porque o inquilino sai e o imóvel continua lá. Então o imóvel precisa ser bom a ponto de, assim que sair o inquilino, ele alugar para um novo rapidamente. Então, assim, obviamente que eles têm que colocar que é foco no contrato, mas assim, eu acho que é um pouco estranho isso, até depois eles mudam um pouco o foco lá para frente, e vocês vão ver que eu até marquei para passar para vocês. Então ele tem 74 ativos, veja, bastante ativo, 194 mil metros de área bruta locável. Se vocês forem ver em relação à área bruta, em relação ao número de ativos, é pequeno, mas é exatamente por causa da dinâmica dos imóveis. São imóveis pequenos, não são imóveis grandes de, por exemplo, um galpão de supermercado ou são grandes galpões. Então a gente está falando de imóveis pequenos, por isso que ele tem uma quantidade grande e uma área pequena comparada ao número. Obviamente 195 metros quadrados de ABL é bem grande. 9 inquilinos.
uma coisa pequena, né? Se a gente for pegar em relação à quantidade de inquilinos, de ativos, são poucos inquilinos, mas é diversificado. Tem uma vacância pequena de 7,2, R$ 1 por cota, patrimônio de 1,370 bilhão. Fechamento da cota 112, o valor de mercados 1,4, ele está com um pequeno deságio, o dividendo anualizado muito alto, se a gente for comparar com os pares de renda urbana, está com dividendo muito alto, tá? Isso é bom da gente até ir avaliando para ver, até para entender se isso está inflado, esse dividendo. Então aqui uma liquidez interessante, bem líquido, 1,6 por dia, bem bacana. E aqui alguns pontos que eu vou trazer para vocês, obviamente que com o passar dos meses a gente vai acompanhando isso melhor. Então eles colocam aqui que o resultado do fundo foi 83 e distribuiu 1, ou seja, usou reserva. Tiveram a reavaliação patrimonial que reavaliou em 3%, contra 22, e eles colocam aqui que isso tem muito a ver com as renovações dos contratos com a Caixa e com o Santander, que são de fato os grandes inquilinos deles, né? Mas eles estão mudando. Lembra que eu falei que no início o fundo era só isso, e aí ele começou a pegar varejo de rua. Aqui o fundo ele fez uma venda em 2023 de 825 mil desse terreno do Campo Limpo, dividido em 5 parcelas, recebeu a terceira parcela de 183 mil, o que dá... aí que eles colocam, porque esse valor de 183 mil, na verdade esse valor aqui, ele foi um valor de prejuízo, porque eles venderam abaixo do que eles pagaram. Porém, o imóvel gerou um lucro econômico, pois o acordo com a Caixa, que eles fizeram com a Caixa, propiciou isso. Foi um acordo que eles fizeram e eles colocam que isso devido à renovação de forma atípica dos 7 contratos por mais 5 anos e formalização do recebimento das agências por parte da Caixa Econômica e início dos contratos de locação dos imóveis Pateu e do Colégio Pedro Vicente. Então esse foi o acordo que eles fizeram e de fato não houve na verdade foi um prejuízo econômico, ou seja, não é caixa. Tá? Ele é só, embora tenha um resultado aqui caixa, mas o lucro foi econômico na parte de, como eu posso falar, na parte contábil, tá? Isso é importante vocês entenderem. Então eles colocam aqui que o fundo encerrou as negociações para a venda de um imóvel Planalto Paulista por questões comerciais. Então eles estavam tentando vender, mas não conseguiram ainda. Então eles colocam que já retornou a negociação para outros interessados. E aqui o fundo está em etapa avançada nas negociações de venda de um imóvel localizado em Minas Gerais, que vai ser informado posterior, e o fundo recebeu nesse mês novas propostas para aquisição de outros 2 imóveis localizados em São Paulo e Minas Gerais. Então, o fundo ele vem fazendo isso, como eu falei para vocês, o objetivo dele é ir tirando esses imóveis de agência bancária, né? Embora eles consigam mudar os imóveis, mas eles têm esse foco desde 2018, que pelo que eu entendi, foi essa mudança. Eu não acompanhava esse fundo, como eu falei para vocês, eu estou começando a acompanhar recentemente, então só para vocês entenderem que eles têm essa estratégia de venda. Então, aqui eles colocam que também eles estão fazendo a questão de trabalhar nas locações daqueles 7% de vacância. O fundo contratará equipes que possam deixar os imóveis totalmente open space. Pessoal, eles usam alguns termos em inglês que eu acho que eles poderiam deixar em português, né? Tem open space, é deixar espaço aberto. O que isso significa? Que alguns imóveis têm barreiras físicas, drywall, paredes, que não são estruturais, obviamente. Então a ideia é tirar isso para que fique, quem estiver vendo o imóvel, tem amplitude do imóvel, consiga ver o imóvel como um todo, até ficar mais fácil de alugar os imóveis, né? Então eles colocam, o fundo contratará novas fotos, né, fazendo fotos profissionais para esses imóveis. Aí eles colocam aqui, em relação aos imóveis Santos, Curitiba, Recife e Belo Horizonte, o fundo apurou as operações do Santander, estão sendo descontinuadas. Então, como nesse caso aqui, são contratos que ainda possuem permanência mínima obrigatória de 30 meses a partir da renovação ocorrida em 22. Então, isso quer dizer que o fundo, embora ele tenha essa descontinuação, ele ainda vai continuar recebendo, ou seja, ele vai ter vacância física, eles vão sair, mas porém não vai ter vacância financeira porque o imóvel vai continuar trazendo receita. Então isso é até legal porque propicia com que o
o fundo, mesmo recebendo os aluguéis naquela área, ele já possa alugar para outros, para poder até rentabilizar melhor o imóvel. E aqui, pessoal, um ponto legal, que é, eles até, eu quero gastar um tempinho com isso, com vocês nessa questão da aquisição. Eles compraram o imóvel Gabriel Monteiro, que fica em São Paulo, nessa Alameda Gabriel Monteiro, de uma loja flagship no modelo Build to Suit do Grupo Porto Belo. Pessoal, primeiro, flagship, o que é flagship? É loja conceito. Se vocês virem, eu acho que vocês já devem ter visto alguma loja Portobello na rua, que são aquelas lojas que mostram, tem os porcelanatos na frente, então é a loja conceito. Então é a loja meio que mostruário, esse tipo de... Eles colocam em inglês, né? Não sei porque foi o que eu falei. E Build to Suit, eu já tenho vídeo aqui explicando, acho que foi, agora eu não lembro qual dos vídeos que foi, o que é o Build to Suit. É aquela modalidade onde o fundo compra o imóvel, reforma o imóvel para o inquilino entrar. E aí tem os acertos de quem paga o quê. Normalmente é o inquilino, quem está entrando paga, o fundo ressarce, ou algumas vezes o fundo que paga. Então é uma questão, mas esse modelo Build to Suit o fundo reforma o imóvel de acordo com as exigências do inquilino. Então eles estão mudando para Porto Belo. Então olha só, o imóvel possui 1.032 de terreno e 1.800 de ABL, porque ele tem 2 andares, né? Lembra que eu falei para vocês a questão das ABLs do fundo? Veja, são pequenas as ABLs. Então isso aqui é um exemplo típico de um imóvel de varejo de rua. Então eles colocam aqui na região nobre de São Paulo, ali perto da Brasil, Rebouças, Brigadeiro Faria Lima. O contrato será atípico, com prazo de 20 anos e multa contratual igual ao fluxo de aluguel futuro. É aquela velha história. Se a Portobello resolver rescindir o contrato no segundo ano, ela vai pagar os outros 18 anos de contrato. Então aqui a parte da questão de como que funciona a aquisição. E olha só, a aquisição do imóvel se dará por meio de aquisição de cotas de um fundo exclusivo para desenvolvimento do imóvel, que é a questão da construção. Isso aqui é muito parecido com o que o TRXF fez com o TRXB. Se vocês lembram do vídeo do TRXB, que ele tem alguns imóveis do Grupo Pão de Açúcar que estão sobre patrimônio do TRXB. E aqui vai ser a mesma coisa. Esse fundo vai ser criado, o SPGM, para fazer o desenvolvimento. Então ele vai ter um aporte do RVBA de 37 milhões, composto com 23 no primeiro aporte e 13 com as aprovações, ou seja, com as questões de aprovações de licenças, alvarás e etc. Tá? Então aqui mostrando a questão de como vai ser constituído, né, o fundo, só para vocês verem. Cap rate de 8%, bem interessante. Aqui a localização do imóvel, a gente vê Faria Lima, Rebouças, Brasil, ele está bem aqui no meio. É uma avenida bem movimentada, essa Alameda, com muito comércio, bem interessante, gostei do local, tá? É uma região com um poder aquisitivo maior, porque ainda mais que a gente está falando de porcelanato, é importante a gente ver isso, né? E olha só, a renda média domiciliar de 52 mil, então a gente está falando de uma área nobre, por isso até a Porto Belo escolheu esse local, porque porcelanato não é barato, né? Para quem já reformou e instalou porcelanato sabe o quanto que é caro o metro quadrado do porcelanato. Então aqui o comentário, ó, o imóvel abrigará a flagship da Porto Belo, contrato atípico celebrado com a Porto Belo, né, em Build Suit, em um prazo de 20 anos. As obras serão realizadas por meio de contrato de empreitada global e na modalidade de preço garantido. Não gosto de preço global, eu ainda prefiro preço unitário, mas preço global é muito risco para quem está contratando, porque se os valores mudarem, isso, pessoal, isso é muito importante de vocês entenderem. Não sei se vocês vão ver isso em algum outro tipo de fundo, mas até para curiosidade. Quando a gente faz, principalmente eu que trabalho em construtora, existem basicamente 2 modelos quando você é contratado para uma obra, ou preço global ou preço unitário. Preço global é aquele preço fechado, você dá o preço para a obra toda. E aí o problema é seu de executar a obra naquele preço. E o preço unitário você dá preço por unidade de produtos que você vai construir. E aí você ainda consegue fazer algumas manobras legais, obviamente, dentro do preço unitário. Agora o preço global é muito arriscado, porque acaba que se você pode ter um estouro de orçamento muito fácil. Então é sempre importante a gente observar isso. Então tá aqui toda a questão do prazo, né, do cronograma, e em junho de 25 que eles esperam estimar o final das obras e começar a receber a locação. Então é para daqui a quase 1 ano e meio essa obra.
Pessoal, a alavancagem do fundo. Eu deixei marcado aqui, esses pontos aqui, porque a gente vai ver lá no caixa, quando eu chegar lá, que ele tem caixa suficiente, pelas minhas contas aqui, até 27, 26, sem precisar de fazer emissão. E a parte da alavancagem, pessoal, eu achei muito tranquila. IPCA mais 5,3. Se a gente pegar o Tesouro hoje, ele está em 5,5, 5,6. Então vale muito mais a pena deixar o dinheiro investido do que pagar, porque a taxa é muito baixa. Foi uma das, assim, até menor até que do HGLG, que eu já falava que era baixa. Então, muito tranquila. Vejo que ela está bem gerenciável, 13,2% do PL. Então, na meu ver, está bem gerenciável essa alavancagem do fundo. Aqui a questão da DRE, ela fica, deixa eu só mostrar aqui para vocês, aqui em janeiro, né? Ele gerou um resultado de 83, pagou R$1, precisou usar 17 centavos por cota, porém ele vem fazendo alguns ganhos de capital que deixam ele bem tranquilo em relação a essa questão deixa eu ver, eu não sei se ele tem, se mostra o quanto que ele tem de caixa, de reserva acumulada, agora eu não tenho certeza aqui, se eu achar aqui eu falo para vocês, mas assim, tá bem tranquilo, obviamente que ele já tá com 0,17 de acumulado, né, do ano, que o dividend yield dele bem alto, pessoal, bem alto, para um tipo de imóvel eu achei ele até que razoavelmente alto, tá? O número de cotistas ainda é pequeno comparado com outros fundos, né, principalmente fundos pares do RVBA. Aqui a parte de composição do patrimônio, veja, ele tem 72 milhões de caixa, que aí volta aquilo que eu falei, que ele tem caixa suficiente para bancar aqueles 3 anos de alavancagem sem problema nenhum. Tem uma posição de 72 milhões em fundo imobiliário, ele investe em alguns fundos. Eu abri o informe trimestral aqui para mostrar para vocês quais são os fundos que ele investe. Aqui, ó, ele tem esses fundos aqui, CPSH, que é o fundo de shopping da Capitânia, tem o XPEX, o RBHG, RSP, são RBFF, são fundos da própria casa, né, o RBD, RBFF. Então só para vocês verem a posição que ele tem, 40 milhões, não, na verdade 40 milhões não, o total vai dar 40, 43, 50... 50, 60, 70, vai dar quase 80 milhões em fundos imobiliários, só para vocês terem uma noção aqui, porque ele não mostra aqui quais são as posições de fundos que eles têm. Na verdade dá os 70 milhões aqui, né? Bom, aqui é a parte de ativo e passivo do fundo, desempenho, liquidez, baita desempenho, né? Se a gente for ver, tem um baita retorno, liquidez tranquila também, fundo bem redondinho. E aquilo que eu falei no início, né? Agora que eles colocam foco maior em imóveis do que em contratos. Ficou confuso, né? Porque lá eles colocam foco em contratos inquilinos, aqui foco em imóveis. Obviamente, esse aqui é o verdadeiro, né? Porque a gente tem que focar em imóveis, né? E não em... Obviamente a gente tem que focar também em inquilinos, mas o foco principal tem que ser nos imóveis. Que é a distribuição dos imóveis do fundo, né? Basicamente tudo no Sudeste. E aqui, ó, a gente consegue ver, ó, ainda é a maior parte, 48% em bancário, alimentício, esportivo, tá vago, né? A parte de vacância do fundo, vestuário, restaurante, shopping center e outros. Que é a parte do patrimônio, a gente consegue ver o cronograma de vencimentos, né? Aí, aqui eu gostei bastante desse gráfico. Deixa eu até aumentar o zoom aqui para vocês. Gostei bastante desse gráfico aqui, deixa eu tirar isso aqui daqui, que eles colocam o vencimento, que é o padrão, só que eles colocam o vencimento e colocam as corzinhas dos inquilinos. Então olha só, 6,9 do Santander vence agora em 24, grande parte do Santander vence em 2023, a Caixa tem uma parte que vence 25, 27, grande parte depois de 32, principalmente por causa dos reajustes que a gente falou. Grupo Pão de Açúcar aqui é 2030, Coco Bambu, ele tem Coco Bambu também, que vence também em 2030. Então eu gostei bastante desse jeito de mostrar, porque é diferente, né? Eu particularmente acho que eu não tinha visto nenhum relatório ainda que mostrasse no parte de vencimento quais os aluguéis de quais inquilinos que tá vencendo. Aqui, parte de receita, Caixa e Santander ainda são os grandes, né? A gente pegar 35% é Caixa, 33% é Santander, grande parte de contratos atípicos. E aqui todos os imóveis, pessoal, tem, veja, tudo Caixa, né? Ainda grande parte é da Caixa, mas é aquilo que a gente vem falando, né? A questão, o fundo, ele pelo menos deu a entender que ele entendeu
que a agência física está fadada a deixar o mínimo possível. Então ele vem tirando a grande parte delas, né? Então o ideal é ele continuar fazendo isso. Então ele mostra todo, tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, bastante coisa aqui. E aqui, aquilo que eu falei, né, da questão da alteração foi lá em 2018. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um fundo novo, quero continuar acompanhando esse fundo. Me interessa bastante porque eu não tenho, tirando a HGRU que eu tenho em carteira, mas esse fundo ele é bem, embora ele seja de renda urbana híbrido, mas ele tem um foco bem diferente, que são esses imóveis de rua. Me interessei bastante, vou estudar ele com mais carinho, vou continuar trazendo ele aqui para vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. E não se esqueçam de, se você tiver interesse em participar da próxima turma, link para inscrição aqui embaixo. Aquele abraço.